Tava o pessoal falando aqui, e eu anotei quatro aspectos aqui para a gente observar, né? Um deles é que é interessante que o olhar evoluciológico, ele é acessível a quem não é evoluciólogo. Essa era a próxima pergunta. Porque evoluciologia é uma coisa, evoluciólogo é outra. Então, Um olhar evolutivo é diferente de um olhar evoluciológico. Porque daí entra a cientificidade. Eu acho que esse aí é um dos itens para a tua pergunta inicial. Então, a cientificidade. Porque um olhar evolutivo é algo até normal a gente ter, às vezes, né? De procurar um progresso, de ver um crescimento. Agora, uma coisa evoluciológica, focada na evolução da consciência, tanto individual como grupalmente. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. A outra coisa que eu queria dizer, uma outra característica, é o universalismo. Porque, veja, o evoluciólogo, suponhamos... Em relação lá com a holoteca que a... Exato, exatamente o que ela disse. Só que aí eu vou pegar um outro viés, que ele tem o mínimo, ou a inexistência dos preconceitos. Dos apriorismos, né? Dos apriorismos. É interessante como, às vezes, a nossa falta de universalismo, os nossos apriorismos, limita a nossa percepção e nos distancia desse olhar evoluciológico. Então eu vejo que uma coisa que o evoluciólogo tem é essa abertura, esse universalismo em olhar a consciência como ela é. E não colocar ali as suas apriorismoses na frente, ali, entre ele e a consciência. É que eu estava exatamente pensando isso. Será que esse turning point ele se dá só pela via homeostática? Porque eu fico pensando assim, ó, aí é que eu estou devaneando. A pessoa tem lá a consciência, é o princípio, né? Qual é que é a virada para a pessoa entrar nesse olhar do evoluciológico. A pessoa tem a Melex, a consciência, e ela vê um contingente lá de consciências que de repente ela prejudicou, ela vê a consequência daquilo, a repercussão, e aquilo impacta ela de um jeito que a partir dali ela começa a fazer começa a adquirir ou desenvolver ou buscar esse olhar mais evoluciológico no sentido de grupal e da repercussão dos atos dela perante o meio. Então aí entraria o componente experiência, né? Não é só um componente cognitivo que a pessoa adquire, mas também determinadas experiências, contato com determinadas realidades que impactam a consciência ou a consciência de uma certa forma, que começa a favorecer essas reciclagens, essas mudanças de visão da realidade. Tem esse viés evoluciométrico de quem eu estou olhando, mas também tem a pensenidade do olhar, por trás daquele olhar, né? A qualificação daquele olhar. Porque, por exemplo, vamos pegar assim, um exemplo genérico, a pessoa pode chegar aqui, estudar um monte de coisa de conscienciologia e ter um conhecimento amplo das teorias, digamos, o grupo karma, polikarma e tal, grupo, como é que é do grupo karmométrico, mas e a consciência? A manifestação ainda ok, está ajudando, é uma caminhada, mas aí tem todo o processo intraconsciencial. Porque eu fiquei pensando assim, né? O que é um olhar fraterno? O que é um olhar acolhedor? É a consciência antes da consciência assistível. Pertence à consciência assistente. Por exemplo, o Pascolino tem um olhar fraterno. Mas aí assim, talvez... Eu estava olhando aqui nas pensatas, aí eu vi ali aquela pensata na página 3, a segunda. A consciência evolucióloga não é mera supervisora de destinos, e sim uma cognitora de consciências. E ali, por isso que eu queria sugerir um outro item para você colocar na sua lista, que é a questão do exercício do poder. Porque às vezes a pessoa, na ambição da evoluciologia, ela pode cair em alguns mataburros aí, que é o processo da autocracia, da megalomania, ou até do narcisismo, e que não tem nada a ver com isso. O olhar do evoluciólogo, ele é uma assistência antes de mais nada, né? Tem toda uma consciencialidade, não é uma coisa de cima para baixo. Quase um provedor, né? Exato. É aquela coisa de, não, eu sou o evoluciólogo, eu detenho todos o conhecimento, o destino, e você vai ser o meu súdito.
Você, o meu assistido, é o meu submisso, já que eu sou evoluciólogo. Então, o olhar do evoluciólogo não tem nada a ver com o processo de autocracia. Autocracia. É isso que eu ia falar.